Olá, este é um podcast sobre o filme Perfume de Mulher, filme norte-americano do ano de 1992, dirigido por Martin Brest. A produção do filme também foi feita por Martin Brest e o roteiro escrito por Boo Goldman. A distribuição do longa se deu pela Universal Pictures e o seu lançamento se deu no dia 23 de dezembro de 1992, nos cinemas norte-americanos. Ou seja, o filme ele estreou praticamente nas vésperas do Natal, né? Nas vésperas do Natal, né? Enfim, numa ótima época a gente percebe, né, principalmente nos Estados Unidos, que o mês de dezembro ele é muito concorrido, né, porque tem muitos filmes que são lançados nesse período de dezembro, né? Eu acho que principalmente por conta da contagem de lançamentos para em janeiro, quando saem os indicados ao Oscar, né? Tem até o dia 31 de dezembro a data limite para poder estar lançando um filme para ter chance de ser indicado ao Oscar. O que, na minha opinião, é uma certa burrice, porque um ano tem 12 meses, ou seja, é o famoso esperar para lançar na última hora, né? Porque a partir de janeiro não tem mais como você querer que o filme ele seja indicado ao Oscar. Tipo, se o filme no país original, no caso Estados Unidos, né? Que geralmente filmes que são lançados em dezembro, nos outros países são lançados no começo de janeiro. Mas para o Oscar, o que conta é o lançamento nos cinemas norte-americanos. Estou entendendo? Por isso que eu falei que, de certa forma, é burrice, porque é como se eles deixassem para a última hora. Mas é claro que a gente tem que levar em consideração o tempo de produção, eventuais problemas de saúde ou acidentes no set de filmagem, enfim, entre outras coisas, né? Entre vários infortúnios que podem ocorrer durante a gravação de um filme, né? Mas mesmo assim, né, gente? É que nem eu falei, um ano tem 12 meses, né? Não precisa esperar para a última hora, mas enfim, né? A questão é, esse filme foi lançado praticamente no Natal, né? E o que é uma boa pedida, porque esse filme, ele é muito bom. Ele é excelente, ele é impecável, ele é perfeito. Todos os seus segmentos, direção, enredo, produção, atuações, trilha sonora, o filme é simplesmente genial. O orçamento de Perfume de Mulher foi de 31 milhões de dólares, com uma bilheteria de 134 milhões de dólares, ou seja, o filme teve um lucro de 103 milhões de dólares a mais. 103 milhões de dólares a mais, o que dá 134 milhões de dólares, né? Ou seja, o filme gerou lucros para o estúdio. O filme não só se pagou, como ele também gerou um bom lucro, né? O que, assim, levando em conta o filme, se você assistir o filme, ele tem várias locações. Então você pensa assim, 31 milhões de dólares até que sai um pouco caro. Mas foi rodado em vários lugares, né? Mas a bilheteria compensou, mas assim, é que nem eu falei, esse filme é muito bom. Então eu achei a bilheteria um pouquinho baixa para a magnitude do longa, porque é um filme muito bom. Eu achava que esse filme estaria na casa dos 300, 400 milhões de dólares, mas tudo bem, né? A gente sabe que quanto mais irrelevante é a história de um filme, né? Não precisa ser um filme com um enredo cativante, com um enredo complexo. Basta ser um filme bobo que já garante uma bilheteria alta, né? Às vezes o público não está interessado em excelentes histórias, né? Tipo O Poderoso Chefão, A Lista de Schindler, entre outros filmes do gênero, né? Enfim. E por falar em filmes interessantes, eu ainda vou gravar um podcast sobre Oppenheimer. Até o dia do Oscar eu lanço, prometo. Então aqui agora vamos ao elenco do filme Perfume de Mulher. No elenco nós temos o Al Pacino como o Tenente Coronel Frank Slade. Ele é bastante genioso. No começo do filme você tem
Você tem muito ranço dele, porque ele é muito ranzinza, grosseiro, empatia zero com todas as pessoas ao redor dele. Ele é agressivo, sarcástico e não sarcástico de um jeito bom, é sarcástico de um jeito extremamente desagradável, de Rodriguinho para baixo. E enfim, é basicamente isso, né? Não tem o que se falar mais. É claro que ao longo do filme a gente vai conhecendo outras facetas do Frank Slade. E conforme a gente vai conhecendo ele melhor, a gente vai passando a ter empatia pelo personagem do Al Pacino, que entregou uma atuação de milhões aqui nesse filme, né? Simplesmente sensacional. Não tem o que se discutir em relação à atuação do Al Pacino, né? Inclusive, esse foi o primeiro e o único filme a dar o Oscar de melhor ator para o Al Pacino, o que é uma vergonha, porque ele já merecia um Oscar desde a década de 70, com o Michael Corleone da franquia O Poderoso Chefão, por Sérpico também. Um Dia de Cão merecia também. Scarface eu acho que nem tanto, ele nem chegou a ser indicado para esse filme. Scarface nem tanto, porque apesar dele entregar uma boa atuação e de ser um bom filme, ele tá ali muito caricato em vários momentos. Então, esse eu deixo passar. Mas os outros filmes que eu citei merecia o Oscar. Mas que bom que pelo menos esse filme deu o ar da graça de dar esse prêmio para ele. Mas eu acho que a academia chegou num ponto que não tinha mais como não dar o Oscar para o Patino. Sabe o tal do filme de consolação? Eu falei sobre isso, eu não sei se foi no podcast de Sérpico ou de ou no último que eu fiz, que foi de Um Dia de Cão, que chega um momento que o Oscar dá o prêmio para aquele determinado ator, mas porque, tipo, vamos dar de consolação pelos outros filmes tão bons que ele fez e também para o povo parar de encher o saco da gente. Tal do Oscar de consolação. Foi isso que, não nesse caso do Perfume de Mulher, porque a atuação do Al Pacino está no mesmo nível de Poderoso Chefão. Mas aqui, sim, simplesmente sensacional, né? Pelo menos esse Oscar foi merecido, mas ele já meio que eu falei. Esse Oscar foi justo? Foi. Foi consolação? Não, foi justo, porque ele entregou a melhor atuação daquele ano. Mas ele já merecia ter pelo menos mais um Oscar, né? Pelo menos por Michael Corleone, né? Mas, enfim, né? O famoso antes tarde do que nunca. É que nem eu falei, conforme agora voltando pro personagem dele aqui no filme, o Frank, conforme a gente vai conhecendo ele, a gente vai tendo mais empatia pelo personagem dele, né? Até que chega no finalzinho do filme, ele já tá um novo homem, né? Dos mesmos produtores de Uma Nova Mulher, vulgo Carol com K. No final de Um Perfume de Mulher, a gente tem um novo homem. É simplesmente sensacional. No filme, ao lado de Al Pacino, nós temos o ator Chris O'Donnell como Charlie Sims. O Charlie, ele é um estudante de uma escola, Baird, se eu não me engano o nome é esse. Ele é bolsista, ou seja, ele conseguiu uma bolsa por conta de altas notas. Ele mesmo fala isso pro Frank. E ele flagra ali uns colegas da escola dele, preparando um negócio tipo um balão ali perto de um poste de luz, preparando para trollar o diretor. Ele veio junto com outro rapaz, que é o George Willis Jr., que é interpretado pelo Philip Seymour Hoffman. E o Charlie e o George vêm, eles aprontando, mas não sabe direito o que é. No dia seguinte, ocorre a trollagem, cai um monte, acaba que o diretor tentando tirar o balão, acaba sujando ele ao carro cheio de tinta. E é a partir daí que a história do filme começa para valer. Mas voltando pro Charlie. O Charlie, ele junto com toda a escola e o George vê esse momento do diretor sendo sujo de tinta. Mas para infelicidade dos dois, tinha uma senhorinha velha dos infernos que viu os dois ali de frente, perto desse pessoal que estava aprontando o balão à noite, e ela contou pro diretor, e o diretor tentou tirar a informação dos dois de quem eram as pessoas que colocaram aquele negócio no poste. O George se fez de idiota. O Charlie tentou. O Charlie ele é burro. Porque em vez dele falar, não, diretor, eu não vi, ou então, não, diretor, eles estavam de costa, desse uma justificativa
assim, tipo, eu não sei, não vi, tava longe. Não, ele fala, não, não vou dizer, não posso dizer. Tipo, deixando bem claro pro diretor, eu sei quem foi, mas eu não vou te falar. Idiota, o George Willis nesse ponto foi mais perto que ele falou, olha, eu tava longe, não consegui ver. E o diretor ainda tenta persuadir o Charlie, tipo, ó, Charlie, se você me falar quem foram as pessoas que aprontaram isso pra mim, eu vou te colocar no topo da lista de alunos que eu vou recomendar para Harvard. Mas mesmo assim, aí depois o diretor fala, eu vou te dar esse fim de semana aí de ação de graças para você pensar. E na semana que vem vai ter um comitê, né, uma assembleia da escola com os principais, com a bancada lá de pessoal que trabalha na escola, tudo, né? Para definir como é que vai ficar essa situação, porque alguém precisa ser punido, né? O diretor, ele é muito rigoroso, ele é muito conservador e não vai deixar esse tipo de situação passar em branco até para outros alunos, para não, tipo, se deixar passar isso em branco, outros alunos vão se sentir à vontade de fazerem trollagens desse naipe. Então ele quer aplicar um castigo, seja lá quem for, para deixar bem claro que esse tipo de situação não passará. E o Charlie, no começo do filme, a gente vê que ele tá procurando um emprego temporário para conseguir uma grana para poder passar o dia de ação de graça dele com a mãe dele, o padrasto, né? Pelo menos ele fala isso. No final das contas, ele acaba não passando com eles, acaba passando com o Frank, né? Porque ele é contratado para ser cuidador do Frank, porque o Frank ele é um ex-soldado, né? Ex-tenente-coronel, né? Que ele ficou cego por conta. Isso é explicado ao longo do filme, como é que ele ficou cego. Que ele fez uns balabarismos lá com as granadas, né? Idiota. E acabou que uma granada escapou da mão dele, ele acabou ficando cego e um outro companheiro dele no exército parece não chegou a morrer, mas ficou bem machucado. Pelo menos foi isso que o sobrinho do Frank falou num jantar, né? Porque o Charlie inventa de visitar o irmão dele e o sobrinho dele, né? Esse jantar é um show de vergonha ali, é um atrás do outro. E assim, meu Deus do céu, eu vendo naquele negócio assim, meu Deus do céu. Mas enfim, o Charlie, ele. E o Charlie lá, ele é tímido, reservado, né? Ele fica assustado com a forma que o Frank se expressa, né? Principalmente que o Frank tem a boca muito limpa, né? Com perdão na palavra. Muito boca suja, fala um palavrão atrás do outro e só pensa em mulher, e é mulher, mulher, mulher. Falei, meu Deus do céu, esse homem não tem outra coisa na cabeça, não. Tem hora que até o Charlie fala isso, o senhor não pensa em outra coisa, né? Ele, não. Enfim, é simplesmente. E o pior é que, mesmo o Frank e o Charlie sendo o extremo oposto do outro, ainda assim a química deles em tela funciona muito bem, né? Porque a gente tem um senhor ranzinza, cego, que a gente até entende que ele ficou ranzinza, chato, por conta da deficiência, mas ao longo do filme a gente vai perceber que ele sempre foi chato, mesmo antes de ficar cego. O Charlie é aquele típico menino bonzinho que não quer ser o dedo duro, né? Tanto é que ele, em nenhum momento, ele só conta pro Frank, só pro Frank que o Charlie conta o que realmente aconteceu na trollagem e dá nome aos bois. Mas pro diretor da escola ele não fala nada. E ele deixa bem claro pro Frank, olha, eu não quero dedurar meus colegas, mesmo sendo amigo deles, eu não quero dedurar porque eu não quero ser o dedo duro. A gente no começo do filme, a gente vai vendo essa postura do Charlie, a gente fica até com raiva dele, tipo, conta logo. Mas aí lá pro final do filme, principalmente no discurso que o Frank faz para defender o Charlie perante o diretor e a escola toda, aí a gente entende melhor que é uma questão de princípios, né? Charlie fala, minha consciência, eu não ia conseguir seguir em frente com a minha vida, sabendo que eu precisei de durar alguém para isso, né? O Charlie, ele tava no lugar errado na hora errada, né? Enfim, até porque o Charlie, ele trabalha na biblioteca da escola também, ele faz parte lá do pessoal que fica na biblioteca, né? E o Charlie, ele saiu junto com o George, ou seja, se o Charlie tivesse saído sozinho, ele não ia ficar ali parado no momento que tinha aquele pessoal no poste
e ele não ia ser testemunha de nada, ou seja, ele estava literalmente no lugar errado com a pessoa errada, o lugar errado, a proximidade do poste de luz ali da frente da escola, a pessoa errada, George e companhia, né? Coitado, a gente fica até com pena do Charlie porque ele é muito bonzinho, né? E o George Willis, né, que é o personagem do Philip Seymour Hoffman, ele é um tremendo filho da puta, né, pra não falar outra coisa. Não tem o que se falar mais do que isso. Que o George, ele é o típico filhinho mimado, filhinho do papai, mimado, né? Debochado. Ele é muito debochado. Ele é tão debochado. É porque, assim, o Philip Seymour Hoffman, ele é um. Era, né? Porque ele faleceu em 2014. Ele era um ator brilhante, mas nesse papel eu não gostei muito dele, não. É porque ele é debochado o tempo todo. Ele não tem facetas diferentes. Sabe aquele meme do Fiuk que tem o mesmo rosto deles? Aí tá feliz, triste, alegre, não sei o quê. E tá ele lá com a mesma cara. Então é basicamente George aqui. Ele tá debochado o tempo todo. Não tem nenhum momento que você vê ele com raiva mesmo, ou triste, ou muito alegre, assim, mostrando expressões faciais diferentes. É sempre aquela expressão facial de deboche, aquele tom de deboche, né? Isso me irritou um pouco, mas enfim. No filme nós também temos o James Happyburn como o Sr. Trask. O Sr. Trask é o diretor do Colégio Bird, né? E ele, que não eu falei, né? Ele é trollado pelo George e a gangue dele. Ele tenta fazer o George e o Charlie falarem, dedurar, né? Que foi que cometeu aquela trollagem, nenhum dos dois fala. Aí ele deixa bem claro para os dois que vai fazer uma assembleia na escola com o objetivo de, tipo, perante uma pressão da escola inteira, um dos dois ou os dois resolverem dizer quem foi que fez aquela trollagem com ele, né? A trollagem era um balão com tinta dentro desse balão, com desenho de um rapaz, que seria, no caso, o diretor, beijando a bunda de uma figura importante da política, né? Seria basicamente isso. Aí o diretor também ele é burro, porque ele podia só soltar o fio, né, ou ignorar. O diretor ele poderia também ter tirado o carro dele, até porque quando o balão encheu, ficou visível que tinha alguma coisa dentro do balão, ou seja, no que ele estourasse o balão, aquilo ia sujar ele, ia sujar o carro. Ou seja, ele poderia ter tomado qualquer providência para tirar aquilo dali. Que nem eu falei, o balão estava muito cheio, já dava para ver que tinha coisa dentro. Tipo, opa, deixa, eu vou tirar o meu carro daqui, vou estacionar em outro lugar. E do que eu estacionar, depois eu vou pedir para algum funcionário se livrar disso. Entendeu? Mas não, ele foi lá, subiu no carro, espetou com a ponta, eu acho que foi a ponta da chave do carro, sei lá. Espetou, o negócio estourou, sujou ele, sujou o carro, né? E todo mundo do colégio aplaudindo, mandando foda-se, não quero nem saber. E é isso, né, gente? Mas também se isso não tivesse acontecido, a gente não teria história por filme, né? Não, eu acho que até teria, porque o menino arrumou um emprego com o Charlie porque tá precisando de dinheiro. Ou seja, mesmo que não tivesse essa questão da trollagem, ia ter história, porque ele precisava de dinheiro e aceitou ser cuidador do Frank, né? Pra poder ter esse dinheiro. Ia ter a história do Frank também, né? Que a gente vai acompanhando ao longo do filme. E é simplesmente sensacional, porque o Frank decide ir para Nova York, para cometer algumas excentricidades, né? Não sei se é assim, enfim, para fazer umas coisas lá, né? Bater perna. E depois, por último, ele decide que vai pegar uma mulher lá, que vai tomar umas, que vai visitar o irmão, que depois de fazer tudo isso, que vai comer do bom e do melhor, e depois de tudo isso ele vai se matar. Tem uma parte do filme que ele meio que deixa isso bem claro pro Charlie. O Charlie fica muito assustado. Ele não sabe se ele tá falando sério, se ele tá zoando, porque o Frank também ele é debochado, mas não debochado irritante no sentido do George. É um debochado do tipo que você fica na dúvida. Você nunca sabe quando ele tá falando sério ou não, né? Enfim. E nós temos várias tramas e subtramas que acontecem ao longo do filme. Simplesmente sensacional.
No filme, nós também temos o Nicholas Sadler como Harry Havemeyer, que é um que é o melhor amigo do George, né? Que é ele que monta lá o balão, né? Que a trollagem, ele que prepara toda a trollagem para cima do diretor. E é ele também que tá no microfone na hora que o diretor chega na escola e fica falando umas besteiras lá. E ele também tava puxando o saco do diretor. Então, debochado também, essa gangue de Mauricinho é tudo um bando de debochado, né? Pra vocês verem, né? É um horror. E o Harry e o George, eles tem uma parte do filme que eles estão se aproximando do Charlie, né? Parecendo que estão meio que debochando do fato dele ser pobre. Dá a entender isso, não fica claro, mas dá a entender. Você tem muita raiva desse povo. Ou tem uma parte do filme que o Charlie e o Frank estão conversando e ele mesmo fala: Não, eu não sou amigo deles, não, nem sou próximo deles, mas eu converso. Tipo, eu não gosto de você, mas eu converso normal. Tipo, o Davi e a Vanessa. Davi conversa com a Vanessa, mas sabe que ali não é coisa boa. Mas enfim. No filme, nós também temos a Gabrielle Anwar como a Donna. A Donna é uma mulher que durante o filme, o Charlie e o Frank vão almoçar num restaurante. E aí o Charlie vê uma moça. O Frank pergunta se essa moça tá sozinha. O Charlie diz que tá. Aí o Frank puxa um papo com ela, né? Tentando fazer ela e o Charlie se aproximarem, só que não dá certo, porque ele, no fim das contas o namorado da dona acaba aparecendo. Só que antes dele aparecer, o Frank convida a dona para dançar um tango, que para mim é a melhor cena do filme. Já vou dar logo esse spoiler. É, antes do meu top 10, que em primeiro lugar, pra mim, a melhor cena do filme é a cena do tango, né? Eu já vou dar esse spoiler, eu não sou de fazer isso. Mas pra mim, essa é a melhor cena do filme, é a mais famosa também do filme. Acho que quando se fala desse filme, a primeira cena que vem à cabeça é essa cena, apesar que tem a cena lá de defesa do Frank a favor do Charlie, lá na assembleia da escola do Charlie, também essa cena também é tão boa quanto, mas a cena mais famosa segue a cena do tango, né? Indiscutivelmente. Aquele tango clássico, né? Simplesmente sensacional, né? O Al Pacino, ele dá um show de atuação aqui em todos os níveis. Ele é sarcástico quando precisa ser sarcástico. Ele é grosseiro quando precisa, quando acha que tem que ser grosseiro. Ele é detestável nos momentos que ele é grosseiro. Aí depois a gente vai conhecendo uma faceta dele mais dramática, mais bondosa, né? A gente percebe que ele é um homem que a vida não foi fácil para ele. Depois que ficou cego, ele viu o mundo dele desmoronar. Mas que, assim como o Charlie, ele também tem os seus princípios, só que de uma forma um pouquinho diferente, né? Vamos dizer assim. Enfim. Cada um, só que o Charlie, ele faz a linha bom moço, né? Direitinho. O Frank, ele já é o tipo de pessoa que aperta o botão do foda-se, não quer nem saber. Ele é do tipo, ele é da o Frank, ele é da pá virada mesmo. E é que nem eu falei, né? Charlie segue sendo um moço de bem, muito bonzinho, né? Que não tem coragem de dizer não. E o Frank é aquela pessoa, foda-se você e todo mundo. Vai tomar no, né não? Enfim, com o Frank não existem meias palavras. Ele tem uma parte do filme também interessante, que depois que o Charlie explica pro Frank toda a situação dele, o problema da escola, ele até fala que o diretor tentou persuadir ele em troca de uma bolsa em Harvard. E o Frank acaba, no começo do filme, né, durante uma boa parte do filme, fala: Charlie, é uma boa proposta. Se eu fosse você, falava. Charlie fala, o Charlie não fala de jeito nenhum. Aí no final do filme, o Frank defende o Charlie perante a escola toda e ainda fala: o Charlie não quer construir o seu futuro em cima de uma delação, né? Tipo, ele não quer construir um futuro dele em cima de ter dedurado outras pessoas. No fim das contas, até o próprio Frank, ele defende o fato do Charlie não ter aberto a boca dele para acusar quem ele viu fazendo o que fez, né? Isso é simplesmente sensacional, porque, tipo, o Frank é aquele tipo de pessoa que, ó, eu posso xingar, mas os outros não. É
Basicamente isso. Quando o Charlie e o Frank se conhecem, é simplesmente um encontro pavoroso. Você vê o Frank sendo tão grosseiro e hostil com o Charlie que você tem vontade de duas uma. Ou bater no velho, ou sair correndo. Eu sairia correndo. Mandava ele se lascar e sairia correndo. O Charlie, ele é bom demais pra mandar ele se lascar e é teimoso demais pra sair correndo. Tem momentos do filme que você fica um pouco com raiva do Charlie por esse jeito dele pacato, mas, né, que nem eu falei, assim como o personagem do Al Pacino, no fim das contas o Charlie ele acaba ganhando a nossa simpatia, né? E a gente, no fim das contas, entende melhor o porquê do Charlie não ter dedurado os Maurici lá da escola, né? A gangue de George e companhia. Então, agora vamos aqui ao nosso top 10 de melhores cenas do filme Perfume de Mulher, né? Vamos aqui ao nosso top 10. Em 10º lugar, eu fico com a cena em que o George e seus amigos fazem uma trollagem com o Sr. Trask. Eu já falei, né, sobre essa cena, né? E ele espeta o balão e sai aquela sujeira toda no carro dele e nele mesmo, né? Muito idiota, né? Que nem eu falei, ele poderia ter tido outras alternativas, tirar o carro, pedir para algum funcionário tirar aquilo dali. Um diretor normal faria isso, né? Mas é que não falei, não teria o embate do George e do George com o Charlie no fim do filme, né? Nossa, não teria assembleia. Mas, por outro lado, a gente teria um filme, porque a história principal do filme não é baseada na trollagem, é baseada na vida do Frank, na interação do Charlie com o Frank, né? E o Charlie não procura emprego por conta da questão da trollagem, é pela questão de que ele precisa de dinheiro. Então, de todo jeito, a gente, mesmo sem isso, a gente teria história. Essa questão da trollagem do diretor é só uma subtrama que é para no final do filme o Frank defender o Charlie perante a escola toda, é claro, né? A gente perderia uma cena foda pra cacete, né? Se não tivesse isso. Mas, é que eu falei, o arco principal do filme é em volta da relação do Charlie com o Frank, né? E não da questão da trollagem. A questão da trollagem é mais pela questão da cena final, né? Mas enfim, essa é a minha 10ª melhor cena. Em 9º lugar, eu fico com a cena em que o Sr. Trask tenta persuadir Charlie a entregar os culpados pela trollagem. Ele fala, e deixa bem claro, se você me entregar o nome das pessoas que fizeram aquela brincadeira de mau gosto, eu vou botar o seu nome no topo da lista de alunos que eu vou recomendar para Harvard. Só que ele fica assim, eu não posso dizer, fica aquela coisa, no começo dá muita raiva do Charlie. Porque que nem eu falei, eu tô passando mal, falei, não, eu vi algumas pessoas de longe, mas eu não posso dizer quem era, porque tava escuro, tava de noite, eu não consegui ver os rostos, podia até inventar uma cor de cabelo, sei lá, qualquer coisa, mas não. Tipo, eu sei, mas eu não vou dizer. Era basicamente isso que ele estava falando. O Charlie, ele é bom até. Sabe aquela pessoa que é tão boa que chega no ponto que acaba virando de boa a boba? Então, é ele. Ele não sabe nem mentir que é. Porque ele podia falar, diretor, então, eu vi umas pessoas assim de longe, mas não dava pra ver porque era de noite. Pronto, acabou. Ele podia tentar persuadir ele, mas tipo, tá de noite, tá escuro, todo gato é pardo, né? Enfim. E ele não sabe nem mentir e fica, porque não sei o quê, e fica com aquela cara de cão arrependido, de cachorro de padaria abandonado, né? Tem muito momento da raiva do Charlie. A gente sabe, ele é um menino bom, tudo, mas tem, principalmente no primeiro e no segundo arco do filme, dá muita raiva do Charlie, porque, tipo, ele atravessa a linha, tem vários momentos, principalmente esse, que ele atravessa a linha do menino muito bom para a linha do menino bobo, bocó. Por isso que o George e os amigos dele, não justificando, porque eles são tudo um bando de escroto. Mas assim, dá pra entender eles aproveitarem o fato do Charlie ser esse menino bocó bonzinho demais
pra poder, tipo, de se livrar da situação e deixar o B.O. nas mãos do Charlie, porque, tipo, ele é bolsista, ele não tem ninguém pra defender ele, ele não tem contatos, então ele que se lasca, ele nem se defender direito, sabe? Porque não se enganem, para quem assistiu o filme todo, sabe que o Charlie só continuou na escola porque o Frank foi lá ajudar ele no discurso de defesa que ele fez. Porque senão os leões, no caso a bancada da escola, o diretor e todo mundo, iam devorar ele vivo lá. Tipo, ele ia sair de lá sem um direito de resposta, né? Ele foi salvo pelo Charlie, só por isso, porque, pelo amor de Deus. Em oitavo lugar, eu fico com a cena em que o Frank explica pro Charlie seus planos do que fará em Nova York. Isso é durante o primeiro jantar deles. E é nesse jantar que a gente descobre que o Frank mentiu por Charlie que horas o avião que o Charlie queria pegar para voltar para a escola iria sair. Ele descobre que ele mentiu para assim não dar tempo do Charlie para o aeroporto e ficar lá com ele em Nova York. Porque ele precisa de alguém junto com ele para poder fazer as coisas que ele quer fazer. E que coisas são essas? Comer do bom e do melhor, tomar umas, passar uma noite com um acompanhante de luxo, se é que vocês me entendem, o Frank não é o tipo que pega puta, ele passa algumas horas na companhia de um acompanhante de luxo, né? Vocês me entendem, né? Uma mulher, ele só pensa em mulher e o Frank ele passa 80% do tempo dele falando de mulher e os outros 20% esperando que alguém fale sobre mulher, né? Essa é a vida do Frank. Isso quando ele não tá falando um monte de atrocidade, xingando que nem um bêbado de botequinho de beira de estrada, né? Para uma pessoa que se diz tão culta, que atravessou o mundo, que conhece as bocas, que conhece o mundo, né, e tudo, tem uma boca daquele jeito, tipo, você vê o Frank falando em alguns momentos, né, com aquele tipo de linguagem muito vulgar, você pensa, mas de que bueiro saiu esse homem, meu Deus, não é do exército. Quer dizer, se bem que no exército eles são muito rigorosos, talvez isso explique o jeito do Frank, mas enfim. E em oitavo lugar, eu fico com essa cena, né? Que eles estão jantando e ele fala: Ó, eu pretendo fazer isso, isso e aquilo no final, visitar meu irmão, sair com a mulher, tomar umas, comer do bom e do melhor. Depois de tudo isso, eu vou estourar meus miolos. Aí nessa hora que o Charlie fica apreensivo. Tem um momento do filme que o Charlie vê ele montando a arma e ele fala: Coronel, me dá a arma. Ele falou: Eu não vou te dar minha arma porque um oficial nunca entrega sua arma. Que pro Frank significa aposentadoria, o fim de carreira, o fim de tudo. E o Charlie, então me dá as balas. Aí a contragosto do Frank dá as balas, mas no fim das contas a gente descobre que o Frank tinha mais balas escondidas. Eu já vou chegar lá. Enfim, né? Aí, tipo, porque o Charlie ouviu o maluco falando, eu vou estourar meus miolos. Depois, vê ele montando a arma, ele pensa, ele vai se matar mesmo. Esse velho tá louco de pedra. Enfim, em sétimo lugar eu fico com a cena em que o Frank dirige uma Ferrari alugada. Sim, é isso mesmo, vocês não estão surdos, eu não estou bêbada, exatamente isso que ele faz. O Frank, um homem cego, dirige uma Ferrari que é alugada, não é nem dele. E o Charlie promovendo isso, porque o Charlie tem, depois de ter visitado o irmão, ter ficado lá com a prostituta que acompanha de luxo, ter comido e bebido de tudo que queria, ele, tipo, Charlie, agora você pode voltar para sua escola aí, você já me deu tudo que eu queria, os 2 dias que eu queria, não sei o que. Aí ele fica instigando, o Charlie fica instigando o Frank a se animar, né? Porque ele sempre foi tão efusivo, foi tão, tipo, cheio de vontade, aí tá lá na cama todo jogado, largado, que nem cachorro de padaria, né? Largado de qualquer jeito. E aí o Charlie fica até com pena do Frank. Você vê que ele fica, e não pena pelo fato dele ser deficiente cego. Pena por ele estar naquela situação, jogado, acabado em cima da cama de qualquer jeito, parecendo que desistiu de tudo, que de um certo modo é o que acontece, porque o Frank, ele fala em alguns momentos, eu tenho vontade de morrer, eu tenho vontade de acabar minha vida, tanto é que tem uma hora no filme que o Frank acaba tentando contra a própria vida, mas eu já vou chegar lá.
E essa cena da Ferrari é sensacional. E tem uma hora que você pensa assim, ele quer matar os dois, porque eles estão numa rua deserta, o Frank começa dirigindo bem devagarinho com o auxílio do Charlie. Aí depois ele começa a acelerar o carro, aí você pensa, vixe, Maria, é o fim, né? Até mesmo porque esse filme não é a primeira vez que eu já vi esse filme duas vezes, né? Uma a primeira vez em 2020 e a segunda agora, em 2024, ou seja, 4 anos depois. E assim, mesmo reassistindo, você fica com medo dos dois acabar sofrendo um acidente. É o mesmo efeito que ocorre toda vez que você assiste Titanic. Você fica querendo que o Jack não morra, já sabendo que ele vai morrer. Depois vão lá dar uma conferida no podcast de Titanic, que também tá muito bom. Tá muito bom e longo, por sinal. Enfim, essa cena da Ferrari, sinceramente sensacional. A melhor cena de Ferrari da história do cinema, pra mim, é do filme Curtindo a Vida Doidado. Quem já assistiu o filme sabe o que eu tô falando. Tem podcast desse filme também aqui no canal. Depois vão lá dar uma conferida. Em sexto lugar, eu fico com a cena em que o Charlie visita seu irmão e acaba se desentendendo com o sobrinho. O curioso é que ele dá em cima da mulher do sobrinho, fica azarando. Ele também faz uns comentários lá meio grosseiro pra mulher do irmão. O irmão, um bocó tipo o Charlie, né? Eu falei, Charlie visita seu irmão. Não, Frank. Sexto lugar é Frank visita seu irmão e acaba se desentendendo com o sobrinho. Né? O irmão do Frank, ele é tão bocó quanto o próprio Charlie, né? E, e assim, o sobrinho, ele peita mesmo, ele não quer saber, ele fala. Ele que explica pro Charlie como é que o Frank ficou cego. O sobrinho explica pro Charlie como era o jeito do Charlie, esse sobrinho do Frank explica pro Charlie como é que o Frank ficou cego, como é que o Frank era antes de ficar cego. Fala que ele é um cego fudido, que ele é não sei o quê. Enquanto ele tá descendo o sarrafo em termos de xingamento pra cima do tio, o Frank tranquilo, beleza. Mas quando esse sobrinho erra o nome do Charlie, chama ele de Chuck, a primeira vez o Frank fala, ó, o nome dele não é Charlie não, o nome dele é Chuck. Aí na segunda vez que ele chama de Chuck, mas aí já é proposital, aí o Frank se enfurece e parte pra cima do sobrinho. Prensa ele contra a parede, parecendo que vai estrangular. E o homem é forte, viu? Ele é senhorzinho, mas é forte. Aí todo mundo começa a se assustar e aí o Frank decide depois disso ir embora. Ou seja, estragou o rolê, né? Estragou o jantar, almoço, jantar, sei lá. Estragou a ação de graça da família do irmão todinho. Ele se despede do irmão, né? O irmão, pelo menos o irmão dele não é escroto que nem ele, porque o Frank ele até pode ser boa gente, mas ele é escroto pra cacete, né? Não vamos passar esse pano. Essa cena do jantar foi de uma vergonha alheia que eu precisei cobrir o rosto umas 3 vezes, sério. Meu Deus, ele falando as coisas, mexendo com as mulheres, e o Charlie incomodado, coitado. Eu assistindo, já tava incomodado, imagina o Charlie, coitado. Meu Deus do céu, enfim. Vamos passar, vamos esquecer esse momento. Em quinto lugar, agora nosso top 5. Eu fico com a cena em que o Charlie conhece o Coronel Slade. Essa cena também, outro show de vergonha alheia. O Coronel fala um monte de atrocidade pra ele sem nunca ter conhecido. Pelo menos o lado bom é que depois dessa cena, conforme os dois vão interagindo, né? Porque eles passam uns 3 ou 4 dias, né? Juntos, né? Porque eles viajam para Nova York. Conforme vai passando esses dias, a gente vai percebendo que os dois vão ficando mais íntimos um do outro, ou seja, vão ficando mais próximos, amigos. É quase, chega no final do filme, já é praticamente uma relação de pai e filho, né? É até bonito como uma relação deles evoluiu, né? Mas no começo é um completo disparate. Em quarto lugar, eu fico com a cena em que o Frank e Charlie conversam no avião. Essa parte do avião, né? E o Charlie lá, eu vou deixar o senhor em Nova York e eu vou voltar. Ele, tá, é claro, depois ele dá um jeito do Charlie acabar ficando com ele. Mas essa parte deles conversando no avião é sensacional. E o Charlie falando de mulher, e o quanto gosta de pegar mulher, e que o caminho pro meio das pernas é
é praticamente um cartão pro paraíso, e cabelo, e peito, e não sei o que. Meu Deus do céu, você só pensa nisso. É, não pensa em outra coisa, não. É que nem eu falei, tem umas duas vezes que o menino lá, o Charlie, fala, coronel, o senhor só pensa nisso, né? Ele, claro, tem coisa melhor. Aí tem outra hora que, aí nessa parte do avião, na conversa, ele, o senhor gosta muito de mulher, né? Ele, mas é claro, ele só pensa em mulher. Aí no final do filme tem uma mulher que se interessa por ele. O curioso é que depois que o Charlie tentou, o Frank, desculpa, o Frank tentou se matar e o Charlie conseguiu impedir isso, que tem uma hora depois eles têm uma conversa bem dramática e bem até triste. E o Frank fala assim, Charlie, sabe o que eu gostaria? Realmente, ele não, que todas as manhãs eu tivesse uma mulher e que estivesse comigo todos os dias, tipo. É basicamente isso, ou seja, o sonho dele é ter uma companheira. Aí ele não fala em palavras, mas ele dá a entender que uma mulher não se relacionaria com ele, porque ele é cego, talvez, não sei. Mas eu acho que a questão da cegueira nem é o empecilho principal. O empecilho é porque ele é chato mesmo. Vamos combinar, o Frank pode até não ser, depois que a gente vai conhecendo ele mais a fundo durante o filme, a gente até percebe que ele não é uma má pessoa, mas o Frank é chato pra cacete, né, gente? Não vamos passar esse pano. Chatos não passarão. Terceiro lugar, eu fico com a cena, agora nosso top 3. Terceiro lugar, claro, para mim uma cena muito forte, né? Que é justamente a cena em que o Charlie impede o Frank de se matar, né? Os dois acabam tendo um embate. O Charlie exige a arma do Frank. O Frank fala, não vou te dar minha arma. Ele, tá bom. Aí chega uma hora que ele fala, tá bom, o senhor não precisa me dar minha arma. Só larga ela no canto aí e pronto. Ele larga, pronto, que é uma certa inocência e burrice, né? Mas por um lado você pensa, você vê, na hora que eu tava assistindo o filme, eu vi essa cena do Charlie pedindo o Frank, você pensa, porque antes do Frank apontar a arma pra própria cabeça e dizendo, foda-se, eu vou me matar, ele apontou a arma pro Charlie, falando, eu vou te matar. Aí ele, me dá essa arma, eu vou te matar, me dá essa arma. Aí ficou nesse embate, essa repetição, eu pensei assim, mas será que tá com problema o pendrive? Né? E o pendrive que passei o filme, né? Pelo pendrive assistindo na TV, porque dá aquela imersão, quanto maior a tela, melhor. E assim, voltando pra cena. Aí me dá essa arma, eu vou te matar. Aí eu assistindo essa cena, eu pensei, precisa ser muito corajoso pra encarar, pra bater de frente com uma pessoa armada. Precisa ser muito valente e idiota, porque, pelo amor de Deus, né? Já era pra ele ter saído correndo lá no primeiro encontro com o Frank, ele foi escrotão com ele, né? Mas enfim, a gente viu que o Charlie é persuasivo e idiota. Às vezes dá a impressão, assim, né? Assistindo um filme, fazendo análise agora, às vezes dá a impressão que parece que o Charlie gosta que o povo pise nele e humilha, né? Porque o Frank humilha, ele tá lá. O Frank ameaça matar, ele tá lá. Os moleques lá da faculdade meio que debocha dele, ele só fica escutando. O menino fala assim, eu posso devolver esse livro amanhã. Não, esse livro aí já tá reservado pra você quem. Ele fica insistindo, aí ele aceita já sabendo que o menino não vai devolver o livro e vai dar B.O. pra ele. Ou seja, parece que o Thiago também pede pro povo pisar nele, né? Pelo amor de Deus, toma uma atitude, rapaz. Mas o único momento que ele teve uma atitude assim, cabra macho, a atitude de uma pessoa valente idiota, que eu já falei, é nesse momento que ele impede o Frank de se matar e o Frank fala, eu vou te matar. Ele, depois quer saber, pode me matar, pode ir em frente. E aí o Frank fica com raiva e se segura até que desiste e fala, não, você não quer morrer. Eu pensei que ele ia dizer assim, não, você é idiota demais pra querer morrer. Ei, você é idiota demais pra querer morrer. Ou seja, é simplesmente sensacional. Essa cena é muito impactante, né? O menino que faz o Charlie, o Chris O'Donnell, ele merecia também um Oscar por esse filme. Pelo menos o Al Pacino levou, né? Mas enfim. Segundo lugar, eu fico com a cena que o Frank defende o Charlie na assembleia da escola, né? Isso já é no finalzinho do filme, é que nem eu já falei dessa cena. E é aquilo que eu falei, o Charlie só continuou na escola porque o Frank foi até lá, defendeu ele perante a bancada da escola e o diretor e todos os alunos. Foi lá e defendeu com argumentos sólidos, né? Vocês que quiserem saber tudo que ele fala muita coisa lá.
fala palavrão e manda os moleques que aprontaram lá e se fuder, e fala que o pessoal da escola é um bando de merda, ele fala um monte de coisa. Então, assim, nesse momento do filme, que ele faz a defesa, ele fala os palavrões, a grosseria dele, mas nesse momento aqui a gente já até fica, porque é um povo querendo ser muito certinho, aí chega um velhão lá metendo louco, falando um monte de abobrinha, abobrinhas consistentes, diga-se de passagem. Mas chega o velho lá falando um monte de coisa. Ah, foda-se, seus merda, não sei o quê. Ele não precisa dedurar ninguém pra construir o futuro. Ele não precisa desse tipo de baixaria pra poder ser alguém na vida, não sei o quê. E é com vários argumentos, um tanto quanto extravagantes, vamos dizer assim, que ele convence lá o pessoal da assembleia da escola a não expulsar o menino. No fim das contas, o que acontece? O Charlie, ele é inocentado de qualquer culpa. O outro lá, o George, ele não... Porque ele deu os nomes, né, dos meninos que fizeram. Porque durante essa assembleia ele fala, ah, diretor, eu acho que quem fez foi fulano, ciclano e trilano. Ele dá os nomes das pessoas que, amigos dele, que de fato aprontaram o que aprontaram. Ele dá os nomes, mas assim, num tom de dúvida, deixando esse BO pro menino Charlie confirmar. E uma vez que o Charlie confirma, ele vira o dedo duro. Está entendendo? Ele é como se o George tivesse jogado a bomba pro Charlie pegar. E aí o negócio ia estourar na mão dele. Vocês estão entendendo? É basicamente isso que acontece. Porque o Frank, né? Depois de todo o rolê de Nova York, o Frank deixa o Charlie de carro na escola. E o Frank fala, ah, seu pai não vai vir te ajudar, não? Ele, não, tô sozinho. Ele, o seu pai? Ele, ah, meu pai abandonou eu e minha mãe. Agora só eu, meu padrasto, minha mãe. Mas meu padrasto e eu, a gente não se dá bem. E é nesse momento que o Charlie percebe que o Charlie não, o Frank, quer dizer, eu sempre acabo confundindo. Que o Frank percebe que não tem ninguém para defender o Charlie, né? Lá na escola. E o Frank, até pela experiência de vida dele, principalmente por ter feito parte do exército, sabe que ali é um ninho de cobras prontos para devorar o Charlie, né? Porque, tipo, se ele, Frank, com alguns argumentos, tripudiou, pisou e tripudiou dele até dizer, chega, imagina uma bancada de gente rica, poderosa, contra um menino bobo e bolsista, que não tem ninguém para defender ele. Aí por isso que o Frank decidiu ajudar ele também, porque ele já, a essa altura do filme, já praticamente fim do filme, eles já criaram uma relação de pai e filho, vamos dizer assim. E é muito bonita a forma que o Frank defende ele. Em primeiro lugar, que eu já falei, né, a cena do tango, quando o Frank chama a dona para dançar tango com ele, né? Simplesmente sensacional, melhor cena do filme, a mais famosa, né? E não tem o que se discutir em relação a isso. Agora vamos aqui rapidamente a algumas curiosidades do filme, porque esse podcast já tá ficando longo pra cacete. Para quem não sabe, durante a preparação para interpretar Frank Slade, o ator Al Pacino, ele recebeu uma ajuda de uma escola para cegos. O próprio ator, né, ele confirmou que buscou realmente, vamos dizer assim, se tornar um cego durante as filmagens. Ele usava, e para isso ele usava o truque de não focar seus olhos em nada que estivesse em cena, tipo como se a pessoa estivesse olhando para o vago, né? Simplesmente sensacional. Para quem não sabe, esse filme de 1992, Perfume de Mulher, é a refilmagem de um filme italiano de mesmo nome, lançado no ano de 1974, foi dirigido por Dino Risi e estrelado por Vittorio Gassman. Esse filme original não vi, não tenho a pretensão de ver, porque Al Pacino e Chris O'Donnell, para mim, são as estrelas dessa história. Para quem não sabe, inicialmente o papel do tenente-coronel Frank Slade seria interpretado por Jack Nicholson, mas ele recusou a proposta após ler o roteiro. E, além do Jack Nicholson, Dustin Hoffman e Joey Pesci também foram cotados. E o próprio Al Pacino recusou a proposta no começo. Ele recebeu a proposta e falou não. Mas ele acabou sendo convencido pelo próprio agente dele a mudar de ideia e aceitar o papel. E ainda bem, né? Porque senão ele ia estar até hoje sem Oscar
provavelmente até pela idade dele ele não vai mais ganhar Oscar nenhum, não. Então ainda bem, porque esse é o primeiro e provavelmente o único Oscar da carreira dele. A última vez que o Al Pacino foi indicado ao Oscar foi pelo filme irlandês. Isso foi no. O filme é de 2019, a indicação foi em 2020. Perdeu pro Brad Pitt, pelo filme Era Uma Vez Hollywood, o que eu achei um completo disparate, porque Era Uma Vez Hollywood é um filme bom, mas não é dos melhores filmes do Brad Pitt. Na minha opinião, o Brad Pitt merecia um Oscar pelo filme Curioso Caso de Benjamin Button, mas ele merecia pelo Curioso Caso de Benjamin Button. Só que, em defesa do próprio Pitt, nessa época do Curioso Caso de Benjamin Button, porque ele perdeu o Oscar pro rapaz lá que fez o Coringa, deixa eu puxar o nome dele aqui, o Heath Ledger, né? O Heath Ledger já tinha morrido, ele ganhou o Oscar póstumo, vamos dizer assim, né? Ganhou o Oscar, mesmo depois de morrer. Brad Pitt perdeu o Oscar de melhor ator naquele ano pro Heath Ledger. Mas o Heath Ledger fez um papel tão icônico com o Coringa, né? Que não tem como contestar, né? Robert Downey Jr. também tinha sido indicado, mas perdeu pro Heath Ledger, assim como o Brad Pitt. Então, essa derrota foi aceitável, mas o Brad Pitt já... aquele outro filme que o Brad Pitt fez também, O Homem que Mudou o Jogo, também merecia um Oscar pra... O Brad Pitt tem vários papéis icônicos, né? Ele não mereceu... Era Uma Vez Hollywood, eu acho que é um dos filmes mais fracos da filmografia dele. Até por entrevista com o Vampiro, o cara mandou bem. Mandou muito melhor, mas enfim. E o irlandês, um show à parte, né? Todo mundo ali merecia um Oscar. Principalmente o Al Pacino, né? Enfim, para quem não sabe, o ator Chris O'Donnell disse que a sua audição para o filme não foi fácil, pois ele ficou muito nervoso quando viu Al Pacino pela primeira vez. Ele disse que, na verdade, isso tenha sido um motivo que tenha o ajudado no teste, porque na história o personagem dele, o Charlie, também era tímido na frente do tenente, né? Isso é uma boa parte do filme. Lá pro final do filme, quando ele já ganha uma certa intimidade, né? Uma relação mais pai e filho, aí a coisa muda, ele já se sente mais aberto para conversar com o Frank sem medo de ser feliz. Para quem não sabe, o filme Perfume de Mulher foi o ponto de partida na carreira de Philip Seymour Hoffman, né? Ou seja, foi o primeiro filme dele em Hollywood. E o ator ainda precisou fazer a audição 5 vezes antes de ser confirmado pela produção. Porque antes disso, o Philip fazia trabalhos pequenos, e na televisão, né? Trabalhava como caixa de supermercado. Depois desse filme, a carreira dele bombou. Para quem não sabe, o diretor, né? O diretor do filme Perfume de Mulher, o Martin Brest, ele tentou manter os atores Al Pacino e Chris O'Donnell separados fora das gravações. Qual o objetivo desse? Você me pergunta, eu respondo. O objetivo era criar um clima de tensão entre os dois atores, para que a interação dos personagens fosse o mais convincente possível em telas. Mas o Al Pacino, né, não concordou com isso e decidiu se aproximar do Chris, mesmo assim, e ajudá-lo durante o processo de gravação do filme. Al Pacino, um ator simplesmente sensacional. E aqui, como última curiosidade, pelo papel do Tenente Slade, Al Pacino finalmente ganhou o tão sonhado e único Oscar de sua carreira, na categoria de melhor ator. Já falei sobre isso. E detalhe, antes desse papel, ele já havia sido indicado 6 vezes ao prêmio. 6. Uma vergonha, né, academia? Mas enfim, né? Esse filme é simplesmente um show à parte, um dos melhores filmes de drama da década de 90, ouso dizer. A atuação do Al Pacino esplendorosa, Chris O'Donnell, Al Pacino, a química dos dois juntos em tela simplesmente sensacional. Eu dou nota 10 com louvor para o filme Perfume de Mulher.